Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Estamos aqui mais uma vez no nosso bate-papo super íntimo, super sensível, cheio de profundidade, de honestidade. E hoje você vai poder, assim, descascar. Eu espero poder representar você que está aí do outro lado. Descascar uma personalidade, uma pessoa que representa todo uma âncora para a sociedade, ele que é pastor, que é terapeuta, que é coach, que lê, que escreve, que pergunta, que responde, ele que faz assim todo uma anamnese e te ajuda a tomar um novo rumo, o nosso grande, amado e admirado pastor Rondinelli Palhares. Uau! Meu amigo, é uma honra lhe conhecer há tantos anos. Eu tive o privilégio de lhe conhecer na minha adolescência, na sua juventude. Não sei se isso foi bom, esse comentário, mas tudo Foi bem. forte, foi mal. Porque você era jovem, mas eu era mais ainda, só quis deixar isso bem claro. Mas tá tudo bem, afinal de contas você é sincerona, tem que ser mesmo. Foi mais forte que eu. Tá tudo bem, Tá vamos tudo continuar. certo, né? Mas assim, que alegria lhe receber aqui, um privilégio. Assim, eu fiquei muito feliz quando eu convidei, você aceitou. Porque eu vinha conversando com o Jeová assim, eu queria muito que eu olhasse para um pastor e dissesse assim, esse cara consegue ser totalmente honesto. Ele consegue ser sincero sem medo do julgamento, sem medo do que vão dizer, do que vão pensar, de não ter uma... Não é que não tem uma reputação, tem, mas essa reputação é construída nessa credibilidade de verdade. É assim que eu te vejo, entendeu? Assim, quando eu fiz o convite assim com muita expectativa que desse certo. Porque claro que eu conheço muitos pastores maravilhosos, pessoas incríveis, mas tem um quezinho assim que eu vejo em ti que eu acho diferenciado. Então assim, eu fiquei muito feliz, muito obrigado. Que bom, eu que fico feliz, né? De fato, você conhece inúmeras pessoas, inúmeros pastores, e dentre esses inúmeros pastores que você conhece, que você tem acesso, você viu em mim alguém que poderia contribuir com o seu podcast, contribuir com a sua audiência. Então eu estou feliz, estou honrado, o que aumenta bastante a responsabilidade também. Mas eu estou bem com relação a isso. Eu vou dar o melhor de mim para que o seu podcast se mantenha íntegro, se mantenha sincero e se mantenha com a conduta ilibada que é. Meu Deus, só faltou levantar a mão direita, né? Ainda levantei a mão errada. A mão direita é essa. A outra direita, no caso. Só faltou isso. Deve ser assim um juramento mesmo, com a mão em cima da Bíblia e tudo mais. Que bom. Mas eu queria, assim, já começar, né? Te falando assim, que o que eu imaginei para nossa conversa tem muito a ver com isso mesmo. Dessa verdade de que você abra, assim, um pouco dessa realidade de coisas que um pastor vive, que para quem tá do outro lado fica uma neblina na frente. Quantas vezes as pessoas perdem a perspectiva do que é estar desse lado, né, dessa vida ministerial. Teve um post teu que eu fiquei assim muito movida, né, em empatia, que foi sobre casamento e que numa cerimônia de casamento, tu acabou perdendo um compromisso com a filha porque atrasou demais. E essa questão, né, que acaba... Quantas vezes as pessoas estão ali vivendo a sua vida, a sua dinâmica e deixando de levar em consideração que existe uma família, uma pessoa, outros compromissos por trás, né, por detrás daquela figura de pastor que de fato tem uma vida de servir. E esse post foi muito nu, sabe? Para mim, assim, eu achei muito verdadeiro, porque eu acho que falta essa coragem, muitas vezes, das pessoas que estão vivendo em ministério, a coragem mesmo de dizer, gente, vocês não estão levando em consideração o todo. E aí eu, assim, queria te perguntar, assim, mais do que essa, né? Algumas situações em que tu percebeu essa situação onde as pessoas esqueceram de levar em consideração o todo? Antes de te responder, eu quero até colocar um asterisco aqui
na questão da cerimônia do casamento em si. Como ministro do Evangelho, Letícia, eu percebo que essa é uma das coisas que as pessoas esquecem de levar em consideração. Estou fugindo um pouquinho do tema, mas eu quero deixar esse recado hoje. Infelizmente, algumas pessoas elas fazem uma cerimônia de casamento mais para os outros do que para honrar a Deus de verdade. Tem gente que casa que não sabe nem o que está acontecendo ali na cerimônia. É muito mais para cumprir um ritual, cumprir um protocolo, do que cumprir um sacramento. É muito mais do que reconhecer a graça de Deus naquela cerimônia, a bênção do próprio Deus e não a bênção de um ministro. Então, se as pessoas elas vivem automaticamente, não são todas, vale salientar, mas se algumas pessoas vivem automaticamente, esquecendo que aquilo ali é uma ministração divina, ou seja, não lembram do próprio Deus, o que dirá do pastor? Que vai acontecer de fato esse desrespeito, eu julgo um desrespeito com relação ao compromisso de manter um horário valorizando o que você já disse. Uma família, outros compromissos, geraram alguns aprendizados em mim que você pôde observar no post e gerou também alguns outros movimentos, geraram também e gerou alguns outros movimentos também. Como, por exemplo, as pessoas pensam que porque nós somos ministros do Evangelho, nós temos que estar 100% disponíveis. A gente trabalha 24/7 ao dispor de quem precisa de nós, independente da demanda. Mas não é. Porque eu também tenho uma vida, eu também tenho uma saúde para cuidar, eu também tenho filhas, eu também tenho esposa, eu também tenho uma empresa, eu também tenho clientes, então eu tenho inúmeras outras coisas que fatalmente me impedem de ser 24/7 conectado a alguém. E aí, essas pessoas, muitas vezes, válido salientar, não são todas. Eu vou ficar dizendo a essas pessoas, mas entenda-se como algumas, não são todas. Eu não posso incluir você, eu não posso incluir você dentro de uma mesma sacola que precisa de um tratamento diferenciado. Elas acabam que precisando demais, e se eu não sirvo, e se o ministro não serve, então ele está pecando. Ele não é um representante de Deus aqui na terra. Mais uma vez, faltando esse desrespeito. Cada caso é um caso, cada necessidade é uma necessidade, mas, de fato, tem gente que abusa da boa vontade e da boa paciência. Aliás, abusa da boa vontade e abusa da paciência. Sim, somos pastores. Somos, para a glória de Deus, né, comissionados por Deus, cremos muito nisso. Eu creio muito no meu chamado e procuro fazer o máximo possível tudo que Jesus faria, sobretudo no que diz respeito a outras pessoas. Mas eu aprendi uma coisa nessa minha vida: ou eu sou feliz, ou eu agrado a todo mundo. Eu pauto muito o meu ministério baseado no Jesus faria isso, então se Jesus faria, eu faço. Se Jesus não faria, eu também não faço. Claro que é uma avaliação muito criteriosa, porque Jesus era Jesus e eu sou eu. Mas o próprio Jesus, ele cumpriu o ministério dele, desagradando gente. Inclusive, Jesus foi crucificado porque ele não atendeu à expectativa de todo mundo com relação a ele. Se Jesus não atendeu, não sou eu que irei atender. E se você acha que eu, como ministro do Evangelho, estou errado, eu espero, no dia do juízo final, ver se você foi para o céu também, porque eu acredito que eu estou indo, Deus há de julgar a minha vida com relação a essa pauta e outras pautas também. Amém, é isso. Assim, uma coisa que eu, falando dessa questão, né, da pessoa ter várias atribuições na vida, né, que todo mundo tem. Eu assisti essa semana uma ordenação pastoral de um conhecida, né, um casal, que eu achei, como é que eu posso dizer? Que eu tenho que ser sincera, mas eu também não quero ser deselegante, né?
Eu achei curioso sei lá, o apóstolo tá dizendo para eles, não sei, né, essa questão, né, da hierarquia, enfim, o que o sênior lá estava dizendo para esse casal que estava assumindo o, a consagração, a ordenação pastoral. E ele disse assim, vocês que são um casal que já tem tudo na vida, tem uma carreira profissional e decidiram ir além dessa vidinha mundana e, nossa, como é impressionante, tarará, e começou a enaltecer e colocar assim que essa escolha que eles estavam fazendo era absurdamente nobre e que não escolher isso também era, meu Deus, vergonhoso quase. E aí eu assisti, eu entendi que, claro, às vezes é só uma dificuldade no verbalizar, às vezes não é nem o que a pessoa está sentindo, é só uma falta de recurso, né, linguístico para apresentar a situação de uma outra forma. Mas independente disso, para quem também não tem o recurso de maturidade para ouvir, eu trago essa questão. Então significa que só é nobre se eu escolher a vida do ministério? E é nobre porque eles tiveram que escolher, mesmo eles tendo boas opções para além disso? E se eles, apesar de terem outras formas de viver, então, se eles escolhem viver para essas outras coisas, essas outras atribuições, essa outra vida, é medíocre? Até que ponto não existe uma certa cultura, né, dentro da ambiência de igreja, onde só faz sentido se eu assumir uma posição dentro do ministério e que se eu não faço isso, eu estou vivendo uma vidinha mundana, e se eu, porque eu fui muito bem sucedido nessa minha vida mundana, torna muito nobre eu escolher ser parte do ministério também. Eu achei um tanto quanto confuso, né, essa ideia e o quão a gente precisa meio que descascar essa cebola para trazer mais sobriedade para a vida. Foi um comentário infeliz, né? Um comentário infeliz que é importante salientar que o comentário tem um significado para quem comentou. Uhum. Ele tem o modelo de mundo dele. E tem também um significado para nós que estamos do lado de cá como ouvintes. Tá? É importante entender que talvez o que ele falou não necessariamente foi o que a gente entendeu. Mas dentro dessa perspectiva de se colocar em uma posição especial ou se colocar em uma posição nobre, baseado naquilo que a gente está conversando, ele se precipitou completamente. Primeiro, porque o ministério não tem muita coisa de nobre, não. Tem muita gente com o título de pastor, sendo muito bem sucedido, porque alcançou mais pessoas, porque teve uma outra repercussão. Mas, assim, é o que se vê. Tem muita coisa que não se vê. E não há nobreza do ponto de vista humano em ser um líder espiritual. No primeiro livro de Samuel, Letícia, Davi está fugindo de Saul e ele se esconde numa caverna. E o texto vai dizer que os desesperados, os endividados, e traz uma outra característica lá que eu não me lembro agora, diz assim, procuraram Davi. E Davi tornou-se líder deles. Quando você é comissionado por Deus mesmo, quando foi Deus que instituiu, você vai lidar com desesperados, endividados, doentes, perturbados, nervosos, ansiosos. Não há muita nobreza do ponto de vista humano. O que o reverendo, o apóstolo, o sacerdote disse foi um erro do ponto de vista bíblico, inclusive. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém, não se trata de religião, não se trata de classe social. As pessoas, o capitalismo, a comunidade pode até enxergar isso nas pessoas, mas não foi para isso que Jesus veio. Permita
me estender um pouco nessa resposta, falando de uma narrativa em Atos 10. Existe um gentio chamado Cornélio, que ele tem uma visão. Nessa visão, ele tem que convidar Pedro, o apóstolo, para vir à casa dele. Veja, Cornélio é gentil, Pedro é judeu. E Cornélio já acha meio estranho isso. No mesmo período ali, Pedro tem 3 vezes a mesma visão, de um lençol descendo do céu com animais, com orientação que ele devia comer aqueles animais. Só que aqueles animais na cultura judaica eram impuros. Ou seja, dentro da lei, Pedro não podia comer aquilo. Mas, quando Pedro questiona, o anjo diz assim: a ninguém chame de impuro. Muito bom. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Aí Pedro é levado à casa de Cornélio pelos funcionários de Cornélio. Quando Pedro chega lá, Cornélio se curva diante dele. Aí Pedro diz assim: para com isso, nós somos todos iguais. Onde é que está a cabeça de um ministro que vai ordenar pessoas e diz assim: vocês são mais especiais do que os outros? Onde é que está o evangelho? Lembre-se, é um julgamento meu, mas voltando ao ponto, segundo aquilo que eu entendi. Para ele tem um modelo de mundo diferente, talvez ele esteja fazendo uma grande coisa, mas dentro disso não existe isso, não existe nenhuma especialidade, nenhum mérito humano sobre isso. Eu não vejo isso. Eu não sei se eu consegui acrescentar ao teu comentário, se a minha observação foi pertinente. Porque assim, o que eu vejo muito, né, e quando a gente olha para a ambiência de igreja, eu vejo muitos jovens que ficam numa dificuldade muito grande em tomar uma decisão com relação ao seu futuro. Porque eles querem ter uma vida para Deus, eles querem mostrar o quanto eles amam o Senhor e se sacrificam e se esforçam para fazer parte de tudo, de ser presente em tudo. E muitos desses mesmos jovens eu vi perdendo grandes oportunidades profissionais. Por quê? Porque ia atrapalhar o meu culto ministerial. Porque ia atrapalhar o meu servir. Porque ia atrapalhar a minha presença no culto da semana. E aí, não, Deus não vai nunca querer algo para mim que me tira da casa do Senhor. E acaba que perde o filtro do bom senso mesmo, de que tá, mas o Senhor quer te usar em todas as áreas. E para isso você precisa ser enviado. E para você ser enviado, para que coisa mais óbvia do que uma oportunidade que Ele coloca diante de você? E o quanto que tem a ver essa questão de olhar como se fosse uma vida para Cristo, aquela vida que tem a ver as funções da igreja, da instituição, e a dificuldade de entender que quando eu estou vivendo num ambiente profissional, isso não é uma vidinha mundana. Isso também é ser representante de Cristo, isso também faz parte de uma vida sacrificial, isso também faz parte de cuidar daquele que os outros não estão vendo, e o quanto que falta da sobriedade da geração, mas que isso tem a ver talvez com o que elas escutam. Que pode ser uma dificuldade linguística de quem fala, mas também pode ser um ensino porque é o que a pessoa acredita. E ela está reproduzindo uma crença que vai repercutir em outras pessoas, porque elas olham para aquela pessoa que está em evidência. E aí tem essa parte da responsabilidade de quem está nessa posição. E aí eu te pergunto, né, já dando aquela apertadinha um pouco mais, de como que você olha, e eu digo isso assim com toda humildade no meu coração, entendendo que eu também tenho um cargo de liderança na igreja hoje. Eu posso já não ser mais nada, mas assim, hoje eu tenho um cargo de liderança na igreja e posso ser tirada depois dessa, não sei. Mas assim, eu tento ter o máximo de responsabilidade com o que sai da minha boca, porque eu entendo que isso vai impactar pessoas. Isso tira de mim verdade? Não. Isso pode me causar um pouco mais de silêncio em muitas situações? Talvez. Mas no final das contas, eu tento analisar e não estou julgando, mas eu quero criar aqui uma ambiência de, no mínimo, questionar o quanto
os líderes, os religiosos, né? Religiosos não no sentido negativo da palavra, no sentido positivo, estão tendo responsabilidade com essa explanação do que é essa vida para Cristo e esse zelo do quanto que se doa. Existe, assim, essa sobriedade no nosso meio? Existe, mas tem ficado cada vez mais rara. Esse zelo com o que se fala, esse cuidado, esse discernimento para saber se é uma motivação, se é um desejo ou se é uma profecia. Letícia, eu vou aproveitar que eu tô no Sincerona e eu vou dizer, eu ando meio revoltado com isso. Adoro, esse Eu é o ando lugar. meio revoltado com isso, porque passa-se essa nobreza, voltando ao ponto, esse glamour que é ser um ministro. E muitos jovens e adultos também, tá, em busca de um propósito, acabam laçando-se na armadilha de que o propósito é o palco, de que o propósito é o ministério, é a liderança, é o pastoreio, dentro do nosso ambiente é a supervisão, é a coordenação, e perde-se o sentido, perde-se a noção e perde-se a sobriedade que já não vem de quem fala. Eu conheço pessoas que estão presas em uma profecia de um casamento, sendo que a pessoa já casou. Eita Deus. Tá? Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas A recebeu a profecia que vai casar com B, mas B já casou com C. É forte, igreja. E A tem 40 anos esperando Dá que errado. B se separe de C para casar, porque recebeu uma profecia de alguém que estava ébrio no falar. Isso eu vi um acontece. reality de crimes reais, bem parecido. É mais ou menos isso. Aí o que se vê hoje, Letícia? É gente entregando chave, é gente entregando carro, é gente fechando cova, é gente abrindo a porta, passando para as pessoas, aí já saindo um pouco do ministério, já eu volto para o ministério, para o glamour do ministério, é entregando essas coisas e fazendo um ajuntamento de pessoas ignorantes. Me desculpe, eu estou aqui para ser sincerão mesmo. De pessoas ignorantes em que sentido? Buscando o profeta e não Deus da profecia. Ei, se eu tiver errado, pode comentar aqui. Eu vou ver isso. Mas me diz uma coisa, qual foi a chave que Jesus entregou para o apóstolo Paulo? Qual era a marca do carro do apóstolo Paulo? Letícia, sincerões, sinceronas, do ponto de vista humano. Quando Paulo entrou no ministério, a vida dele foi ladeira abaixo. Total. Não teve um que entregou uma chave, que fechou uma cova. Pelo contrário, Paulo se submeteu a morrer. Ele abriu a cova dele porque para ele o viver era em Cristo e o morrer era lucro. Onde é que está essa verdade? Aí as pessoas se intitulando profetas, e eu não estou desmerecendo dos profetas que existem, eu sou racional. Se alguém vier profetizar para mim, eu pergunto logo para Deus, Deus está batendo? Porque se estiver batendo, eu escuto. Se não estiver batendo, entrou no ouvido, saiu no outro, mesmo assim eu ainda fico atento. Na tua vida, na tua jornada de evangelho, você já lidou com alguém que falou de Deus. Mas tem muita gente fazendo um discurso motivacional. Ah, você pode, porque Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, fazendo um aglomerado de pessoas que estão buscando um momento, uma emoção. Tem até um louvor que diz, eu não quero só me emocionar, eu não quero só me arrepiar, eu quero mergulhar. Aí, tudo isso desperta em pessoas, aí voltando ao assunto, o propósito
de obedecer um chamado. O que faltou explicar é que o seu chamado ele pode ser seguido dentro de um ônibus. É isso. O que faltou explicar é que o seu chamado pode ser seguido dentro de uma cela, de uma unidade prisional. O que faltou explicar é que o seu chamado pode ser na sua ótica, no seu escritório de contabilidade, no seu almoxarifado, porque Deus ele não está procurando pessoas para palco. Ele está criando palco para pessoas utilizarem. Só que esse palco não é alto, não é uma plataforma, não tem microfone. Aí a palavra propósito de vida, em vez de ser um impulsionador, acaba sendo um paralisador. Por quê? Porque o meu propósito é ser ministro. Meu propósito é ser pastor. Eu vou deixar você continuar, mas eu quero só contar uma experiência pessoal. Conta Por volta tudo, de eu tô 16, amando. 17 anos, uma pessoa em uma igreja da qual eu fazia parte, deu um tapinha nas minhas costas e disse assim, Deus mandou te dizer que você vai ser pastor. E eu disse, amém. Amém. Se Deus mandou dizer, eu tô dentro. Há 30 anos, tá, Letícia? Então aqui você já sabe que eu não tenho mais 46 anos. Há 30 anos. Podia ter, fazendo as contas. Eu demorei uns segundos para fazer as contas. Mas eu já falei. Eu fiquei preso nessa profecia. E eu vivi a minha vida para ser um pastor. Só que quanto mais eu tinha vontade de ser pastor, mais longe eu distava desse ministério. E mais difícil a minha vida ficava. Por quê? Porque eu já não trabalhava direito. Porque eu ia ser pastor. E na minha cabeça eu ia ser pastor na igreja que eu tinha recebido a profecia. Tem que estar disponível, né? Eu tô aqui. Então, pronto, o líder casou, o líder de jovens casou, vão me chamar e aí eu vou ser líder de jovens, depois eu vou ser pastor. Eu fiquei preso nessa profecia. Equivocadamente eu não trouxe meu livro para você. Mas eu escrevi um livro, fico devendo, vou lhe entregar. Nós vamos publicar essa foto. Eu escrevi um livro chamado Livre-se da Mente do Outro, onde eu contei essa minha prisão do propósito, da falação de alguém. Meu Deus. Naquele caso, hoje eu percebo que o cara falou a verdade, mas eu não tinha maturidade para eu ouvir aquilo. Aí eu precisei sofrer. Eu precisei sofrer. Eu precisei me sentir só. Eu precisei me sentir rejeitado. Eu precisei ter diversas experiências individuais com Deus. Para eu, escute isso, sincerona, escute isso, sincerão. Para eu entender que ser pastor não era ter um título. Não era ter uma função. Era exercer o ministério onde eu tinha sido colocado. Era eu dar frutos onde eu fui plantado. Onde é que você está plantada hoje? Onde é que você está plantado hoje? O seu ministério é florescer onde você está plantada, onde você está plantado. É isso que Deus quer para você. E aí você vai ser pastor, você vai ser pastora diante do dono do rebanho. Diante de Deus e não diante de uma plataforma, não diante de uma comercialização, não diante de um número de seguidores no Instagram, no TikTok ou algo que o valha. Meu Deus, muito forte, muito forte. Eu vou até aproveitar esse gancho do TikTok, que aí que meu déficit de atenção, ele me leva para vários lugares e meio a tudo isso. Eu fico assim, tentando, pedindo socorro, Deus, me ajuda a não perder cada detalhe para conseguir extrair o máximo. Mas eu pegando esse gancho aí das redes sociais, eu te pergunto, você acha, você que é um pastor que tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube, tem o seu podcast, tem ali o seu canal, que tem a sua relevância nas redes sociais, que é pastor de campus online, né, que lida diretamente com a pessoa que está próximo, mas à distância. Você acha que houve um distanciamento das ovelhas que estão em casa para pastorear fantasmas? Assim, esses pastores que estão tão preocupados com essa performance das redes sociais, que estão sim negligenciando as ovelhas de casa, as pessoas que têm rosto, que têm nome, que têm história. É arriscado
responder essa pergunta com um sim. Porque É mais profundo que isso. cada cabeça é uma sentença. E falemos a verdade, o que se vê em rede social é o que se quer mostrar. Então, pelo que se vê, é isso. Pelo que se vê, é isso. É muita gente preocupada em estar publicando stories, em estar publicando vídeo. Às vezes eu me pergunto, porque eu também tenho vontade de fazer isso, mas eu me pergunto como as pessoas têm tempo hábil para estar ali, sei lá, 70%, 80% do dia, mostrando aquela realidade. Existem essas pessoas. Existem. Existem pessoas que querem performar. Eu já tive a oportunidade de estar perto de pessoas famosas, ministros, que na rede social é uma pessoa, mas pessoalmente é outra pessoa. E não é a melhor pessoa pessoalmente. Uhum. E eu acho que eu corro o risco de ser assim, você corre o risco de ser assim, a gente precisa vigiar muito. Tem essas pessoas. Agora, se há fantasmas ou se há um distanciamento, eu não quero responsabilizar completamente essas pessoas. Mais uma vez, eu dou nota ao ponto. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu modelo de vida. Fato é que sim, gerou-se uma comodidade para que pessoas sejam pastoreadas por essas pessoas. Só que na verdade não tem pastoreio. O que tem ali é um direcionamento de uma pessoa que eventualmente fala da palavra de Deus, e louvado seja o Senhor por isso, mas que eventualmente está com um discurso motivacional, e aí que Deus seja o juiz de cada um. E as pessoas dizem, quem é meu pastor? O meu pastor é o fulano de tal, mas o fulano de tal, ele está em outra cidade, ele tem milhões de seguidores, e o que essa pessoa diz é lei. Eu não diria que há uma responsabilidade dessa pessoa, porque ela está fazendo, como dizem por aí, né? Está fazendo o corre dela. Está divulgando ali a palavra dela. Agora, falta das pessoas o bom senso. E, sobretudo, hoje em dia, muitas pessoas aderiram ao evangelho, ou falando das duas principais religiões, né, o protestantismo e o catolicismo, aderiram a essas denominações por conta da repercussão dos seus representantes nas redes sociais. E não é isso. Você bem falou e você sabe disso. Nós, eu e minha esposa, nós somos pastores de um campus online. Nós precisamos ter uma presença numa rede social discreta, ainda não tanto quanto deveria ser, reconhecemos, mas nós somos pastores. Nós somos pastores. Nós não queremos fãs, não queremos seguidores. Nós temos quase 40 líderes que nós acompanhamos, que nós falamos. Não temos acesso a todos os membros, porque 40 aí multiplicado por 8, por 9, por 10 vai dar um número maior, estamos crescendo, mas se essas pessoas precisarem de nós, nós vamos estar acessíveis, porque nós estamos online. E nós não criamos uma igreja online para preguiçosos. Nós não criamos uma igreja online, não pastoreamos uma igreja online para pessoas que estão ali focados na mídia. Não, nós criamos um campus online para quem não pode ir para um campus presencial. Muito bom. Seja por motivos geográficos, por motivos físicos, por motivos financeiros, seja lá quais forem os motivos. Existe um campus online para atender essas pessoas. E se vierem outras pessoas, nós queremos encaminhar para outras igrejas. A Denise, minha esposa, ela costuma dizer assim, nós somos uma igreja missionária, porque o online é ir por todo mundo. Muito bom. E vai atingir a pessoa em Orlando, por exemplo, como nós temos, em Dublin, como nós temos, e essa pessoa, ou ela vai se adequar àquela estrutura de igreja online, ou ela vai procurar uma igreja na rua dela, e louvado seja o Senhor. Então, 2 pesos, 2 medidas. Há responsabilidades
em ambas as partes. Tanto em quem televisiona, quem mostra, quem traz a mídia, quanto quem fica escutando e consumindo esse tipo de conteúdo. Esquecemos da Bíblia, esquecemos de Jesus. Agora o que vale é o devocional, tá? É o devocional que eu preciso fazer de manhã, eu preciso postar o devocional. Mas lembrar o que eu devo praticar é raro. E eu tô te dizendo isso porque eu já testei. Certo? Jesus, me perdoa. Mas eu tenho amigos que fazem devocional de manhã, que eu encontrei de tarde no meio da rua e eu pergunto o que foi que tu leu de manhã. E a pessoa não lembra. Não, eu não sou perfeito. Mas estamos criando zumbis. Zumbis que estão dizendo que são cristãos. E uma coisa assim que eu achei sensacional, assim, na tua fala, é que tu falou assim, fazer aqui, né, um resumo, assim, tentar organizar aqui na minha mente, que existe sim um campus online, que o campus online não é simplesmente um consumidor de conteúdo. Um campus online é uma pessoa que ela interage com uma comunidade, ela faz parte de algo. É totalmente diferente de uma pessoa que ela tá ali vivendo de se alimentar do que ela julga que edifica, mas o tempo dela mesmo de comungar, de se aprofundar, de ter relações, de construir pontes, não existe. E aí ela vive nessa sombra de achar que é pastoreada porque ela consome tanto material de alguém que essa pessoa é a referência dela. E essa pessoa nem sabe que ela existe, no final das contas. E como isso é grave, né? Porque isso gera um isolamento, isso gera também uma dependência emocional, isso gera inúmeras fissuras de identidade, né? Assim, isso vira um mosaico de peças soltas que parece que tá tudo encaixado, mas basta um sopro para dar muito errado, né? E eu vejo que existe sim uma diferença muito grande. E cada vez mais eu vejo que o campus online ele é uma realidade, porque existe também assim uma quantidade de pessoas que são feridas pela religiosidade e que dentro da ambiência, da localização que elas estão, fica tão difícil delas buscarem um suporte para serem curadas por essas feridas dentro das opções religiosas que tem dentro daquele contexto, dentro daquele meio, que se não fosse o campus online, o que seria dessa pessoa? Né? Então, assim, mas sempre nessa perspectiva do quanto eu estou abrindo meu coração, o quanto eu estou sendo confrontado, cuidado, interrogado, né? Assim, questionado por alguém em meio a isso. Então, eu vejo que existe uma diferença muito nítida com relação a isso. E aí, eu pergunto, né, dentro da ambiência de igreja, como que a gente entende essa questão de hierarquia, né? Que existe hierarquia dentro da igreja? Acho que vamos começar assim. Hierarquia é uma palavra muito corporativa. Né? E igrejas hoje têm CNPJ. Sim. Então não deixa de ser uma corporação. Se existe, existe. Existe. Acredito que até por uma questão organizacional mesmo. Eu tenho uma demanda, eu preciso saber para quem me reportar, porque senão o filho não tem pai. Então, existe por uma questão organizacional, sim, existe. Aí tem o pastor sênior e aí tem toda aquela questão debaixo dele, porque quanto mais a igreja cresce, mais é necessário fazer isso. O organograma ali. E tá tudo bem. Hoje, por exemplo, nós fazemos parte de uma igreja que tem milhares de membros. Hoje o nosso pastor, ele não tem como atender a todo mundo. Então, existe a hierarquia, e aqui voltando para o ambiente cristão, né, todas as igrejas, é válida do ponto de vista organizacional. O que não pode acontecer, e aí vale para todo mundo, e é opinião, diria que é uma opinião bíblica, tá? É usar da hierarquia para ter certas prerrogativas.
Muito bom. E isso é de acordo com a intenção do coração. Quero falar de mim, posso falar de mim? Por favor. Nosso pastor, ele recomenda que a gente tenha muito cuidado para que certas coisas não alcancem o nosso coração. Nosso pastor recomenda porque é uma recomendação bíblica. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que vai proceder a sair das coisas da vida. Ontem, eu fui testado nisso. E quem me conhece sabe que eu não valorizo a posição. Eu não faço questão da posição. Eu sou, para a glória de Deus, o mesmo Rondinelli antes de ser intitulado pastor. E quem me conhece pode validar isso. E eu quero dizer para você que eu estou dizendo isso sem vaidade, mas com muito orgulho, porque isso é tratamento de Deus na minha vida. Porque por mim mesmo pisava nem no chão. É forte. Certo? E ontem eu fui testado. Letícia, eu cheguei no Kids, no departamento infantil da nossa igreja, com a minha filha de 2 anos. A Denise estava viajando, eu cheguei só com ela, então você que é mãe de 3 sabe que tem essa movimentação. A mãe tem mais traquejo, para mim é muito difícil, porque a Denise tomou de conta disso e tá tudo bem. E continue assim. E que continue assim, em nome de Jesus. Obrigado, amor. Te amo. Mas eu cheguei na hora, eu fiz tudo certo, como manda o figurino, sem hierarquia. E eu estava na sala do departamento infantil, faltando 15 minutos para começar o próximo culto. E uma das voluntárias que estava dentro, ela olhou para mim e disse assim: amigo, não tem mais vaga. Acabou a vaga. Ela disse: amigo, não tem mais vaga. Ok, não tem mais vaga, amém. O nosso Kids está em reforma, está ampliando. Eu cheguei cedo, mas algumas pessoas chegaram antes de mim. E tinha um culto antes que não tinha terminado, ou seja, ainda tinha criança lá dentro, estava lotado. E eu tinha 10 minutos para começar uma aula do nosso campus online, da nossa liderança. Veja o que é uma igreja online. Letícia do céu. O desespero. Desespero não, querida. Vaidade. Orgulho. Quando a pessoa olhou para mim e disse assim: amigo, não tem mais vaga, eu disse: amigo. Você sabe com quem você está falando. Eu dentro de mim, eu disse: ela não sabe. Olha para mim. Ela não sabe. Você não Talvez me é porque eu fiz a minha barba, meu cabelo tá crescendo. Ela não sabe que eu sou pastor dessa igreja. Ela não sabe. Aí Deus disse assim para mim: querido, baixa a bola. É isso. E Deus te abençoe. Entendi. Na próxima vez, você providencia uma outra forma de fazer isso. Tá bem? Ei, tô abrindo meu coração contigo. Eu amei. Tô abrindo meu coração contigo. A vaidade quis ir no meu coração e Deus me segurou na hora numa tranquilidade, numa plenitude tão grande que eu fiquei parado. E a minha reação foi dizer: tá bom. Porque, afinal de contas, se eu sou um dos pastores da comunidade, sou eu que tenho que dar o exemplo. Então, quando eu ia saindo, uma voluntária se compadeceu e disse: tem uma mãezinha vindo pegar o filho dela. Então, a sua filha pode ficar. Então, Deus só queria dar um trato na minha vida. Quando a Denise chegou de viagem, então, terminou o culto, terminou a aula, eu fui buscar a Denise. E a Denise estava falando de um evento que ela foi trabalhar em Manaus e falando justamente disso. De pessoas que têm know-how, que têm status e que têm função, mas que agem como Jesus, com humildade. Ela falando lá do evento dela, lá na igreja que ela trabalhou. E eu falei: pois amor, olha, quase que eu tenho um momento de ignorância na minha vida. Quase eu fui reprovado na lição. Quase eu sou reprovado na lição. Existe a hierarquia e tá tudo bem. O que não pode existir é o favoritismo. Muito bom. Aí eu discordo. Eu não acho que nós somos melhores do que ninguém. Na verdade, eu não acho que ninguém é melhor do que ninguém.
Então, eu lido muito com isso. Aí eu poderia falar várias coisas que entrariam numa seara que talvez abririam outras discussões e o meu cancelamento, o seu É cancelamento, inevitável. mas sejamos humildes como Jesus foi. É isso. Façamos como o samaritano da parábola. Passou um sacerdote, ele era sacerdote. É isso. Ele não tinha tempo para fazer. Passou o levita, ele era levita, ele tinha que arrumar os instrumentos. E passou o samaritano. Ninguém dava nada por ele. E foi ele que fez. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? Eu estava respondendo e pensando assim. Eu comecei o texto falando que nós não devemos chamar ninguém impuros. E depois eu levantei um protesto. Eu acredito que eu fui bem equilibrado, eu não quis ofender ninguém, eu não chamei ninguém de impuro. Mas podia ter chamado. Acaba com a galera. Eu levantei um protesto em torno de certos movimentos que eu discordo. Eu, Rondinelli, discordo. Mas eu preciso fazer valer, sim, que tem gente abençoando a vida de pessoas, que tem pessoas sendo curadas por processos, e as curas, elas não são dos homens, elas são de Deus. Me lembro de Paulo, quando estava preso, que manda uma carta à igreja, se não me engano, de Éfeso. Ele diz que lá dentro da cadeia tem pessoas que são vaidosas, tem pessoas que querem aparecer, tem pessoas que querem ser melhor do que os outros. Mas Paulo diz assim, o que importa é que o evangelho de Jesus está sendo pregado. Então, não é sobre quem prega, é sobre quem Jesus quer usar. Conhecemos a história da jumenta de Balaão, que falou. Então, eu acho que a grande responsabilidade ministerialmente, hierarquicamente, na rede social, na igreja, é eu decidir, enquanto pastor, enquanto líder, enquanto ovelha, se eu vou ser um canal de Deus de verdade ou se eu vou ser uma jumenta. Porque no final, lá na ponta, vai ter Balaão para ouvir o que Deus ia falar. Aí Deus está dizendo para mim, para ti e para você, eu quero te usar como canal. Agora, se você quiser ser um jumento, vai nessa. Eu posso te usar também para salvar as outras vidas. Então, protestei e protestaria muito mais se tempo houvesse, mas protestei com equilíbrio, sabendo com muita tranquilidade que o Espírito de Deus sopra onde quer, como está soprando hoje aqui nesse programa, tanto no ao vivo quanto na gravação que essas pessoas estão vendo. Pelo menos assim eu espero. Amém. Eu tô recebendo demais. E aí, aproveitar essa questão bem sóbria, né, com relação a essa questão de hierarquia, de favoritismo, e eu queria puxar o gancho para as relações pessoais dentro da ambiência da igreja. E eu vejo que para muitos lugares, né, existe uma dificuldade talvez das pessoas de sentirem que elas têm a abertura de conversar com alguém que está numa posição acima delas, né, que elas julgam estar numa posição elevada, de talvez gerar um confronto com relação a alguma situação. E existe um distanciamento que foi gerado, e eu acho que isso foi socialmente construído, né, ao longo do tempo, dessa questão do pastor, do pregador, que às vezes é o pregador, às vezes não é o pastor, né? Que está numa posição elevada de conhecimento, de conduta, e aí a pessoa não, quem sou eu para dizer que essa pessoa agiu mal ou disse algo errado, ou enfim, se portou. E hoje em dia, né, saiu até alguns livros esses últimos anos falando muito sobre essa ambiência dentro de igrejas, de relacionamentos tóxicos, né, de lideranças abusivas.
E abusivas, às vezes as pessoas quando pensam em abuso de liderança, pensam em alguma coisa com conotação sexual e a gente não está falando disso. Né? Não estou falando disso, estou falando de abuso de poder mesmo, de influência, de cobrança. E essa dificuldade, às vezes, das pessoas conversarem. Eu digo por mim, eu já ouvi muitas pessoas chegarem para mim e dizer assim, eu tô dizendo isso para você porque eu tenho coragem de dizer para você, né? Mas porque... Aí, assim, de mim ela não falaria pra mim, né? Ela falaria pra outra pessoa. Né? Tem isso. Porque assim, não, se fosse pra chamar a minha atenção, ela não falaria pra mim, ela falaria pra outra pessoa. Isso. Tá errado. Mas enfim. E essa dificuldade, eu entendo que muitas vezes tem a ver com a baixa autoestima de quem fala, mas tirando essa parte da equação, porque essa parte é intangível, né? Vamos para nossa parte aqui, que nós estamos nessa posição de... Eu vejo assim, né? Eu vejo que é minha responsabilidade criar uma ambiência para as pessoas que eu lidero, de que elas podem sim chegar para mim e dizer, Letícia, não gostei dessa postura. Não gostei da maneira como isso foi dito, como isso foi cobrado, como isso foi levantado. Eu entendo que eu tenho essa responsabilidade, mas é comum o líder se ver nessa responsabilidade? Eu já não acho. Mas eu não sei, eu tô assim, né, jogando bombas e vendo o que acontece. Foi uma bomba mesmo. Entendeu? Só do céu. Aí. É comum o líder se ver nessa responsabilidade? Bom, para eu construir uma resposta melhor e para eu ter certeza que eu entendi, você pode me dar um exemplo, nem que seja alegórico, para que eu ponha essa resposta no lugar certo? Pode? Posso. Vamos lá. É uma situação, né? Um pastor que chegou para um voluntário e disse assim, olha, é o seguinte, eu não gostei do seu desempenho aqui com relação a, sei lá, um voluntário da mídia. Não gostei do seu desempenho com relação aqui às fotos da mídia. Não ficou legal. Olha, tá na hora de você comprar um equipamento melhor. Porque assim, como é que você vai servir com um equipamento desse? Voluntário. Aí o voluntário fica, poxa, é o que eu tenho, tô dando o meu melhor. Mas ele não tem coragem de dizer assim, é o que eu tenho, é o que eu tô oferecendo. Me diga outra coisa que eu possa trabalhar com a verdade da minha realidade. Ou, por exemplo, de ouvir, ou sei lá, outro exemplo. Uma pessoa chega e vai cumprimentar o pastor, e aí o pastor não viu, né? Não viu. Acabou que passou desapercebido, tomou outro rumo. Aí a pessoa ficou sentida, ficou chateada, porque ela não foi percebida, mas coitado, o pastor não viu. E aí a pessoa não tem coragem de chegar para o pastor e dizer, poxa, pastor, eu fui lhe cumprimentar e tal. Dá o direito da dúvida, né? Sei lá, deixar o pastor ter a oportunidade de se defender. Aí a pessoa já diz assim, olha, tá vendo como ele é? Não sei o que. Aí começa a desdenhar, tratar mal, mas muito superficialmente, porque é o pastor. Eu não tenho coragem de dizer para ele que ele foi rude ou que ele me ignorou, mas tem coragem de falar para outra pessoa. Sim. Né? Sim. E, na verdade, ela ancora o não poder me reportar por causa de um distanciamento entre a posição de liderança e eu que não sou nada. Ou talvez uma colocação de uma palavra, ou talvez uma atitude mesmo que tenha sido estranha, que tenha sido questionável. Vamos supor, um toque estranho e que a pessoa ficou ali e... Não, mas é o pastor. Jamais, eu que estou entendendo tudo errado. Não tem coragem de, opa, com licença, né? O que foi isso? E se posicionar de uma certa forma por conta desse distanciamento. E aí, esses seriam mais ou menos algumas ilustrações que pudesse... Acredito que ficou mais fácil. Eu penso que posso contribuir. Vamos começar do ponto de vista da coragem de falar, certo? Uhum. E aí vai tanto do pastor
para os seus membros, para as suas ovelhas, como do pastor para os seus colaboradores, se for o caso de ter colaboradores, ou de um colaborador para outro, de um gestor para um par, ou de um gestor para um liderado. Aqui eu vou falar da coragem de falar, pegando uma coisa que você falou anteriormente, baixa autoestima. Uhum. Baixa autoestima. Seria bom a gente ser mais curado disso mesmo, porque eu percebo dentro do ambiente cristão, e eu trafego em diversas igrejas, eu tenho treinamentos onde pastores frequentam e acabam sendo os meus clientes para falarem das agruras de suas igrejas. Então, me parece um ponto muito comum dentro de algumas igrejas, é a coragem de falar e de falar em amor. Por exemplo, o camarada precisa trocar a câmera, mas ele não pode, é o que ele tem. O cara já vendeu ali alguma coisa que ele tinha para comprar aquela câmera, para ser útil na igreja. Aí, dentro do seu exemplo, a abordagem foi infeliz. Eu ainda vou chegar nesse ponto. Mas o que acontece é que, às vezes, não se tem a coragem de falar mesmo. Por quê? Porque eu vou magoar a pessoa. No fundo, eu não falo, é porque se fosse falar comigo, eu me magoaria. E aí acontece a falação de corredor, que não deveria existir. Eu quero honrar uma pessoa que na minha adolescência, eu fui de 2 igrejas na minha vida, certo? Eu fui da Igreja Batista de Porangabuçu, hoje Seven Church, e depois, por questões plenamente pessoais, nada relacionado a ministério, à igreja, eu fui para a CC Videira, igreja da qual eu faço parte hoje. Então eu tive uma formação ali na Seven Church. E uma vez foram falar de mim para o pastor Munguba Júnior. Eu era um jovem mancebo. Eu devia ter aí uns 19, 20 anos, alguma coisa desse tipo. Uhum. Na mesma hora, o pastor mandou ligar para a pessoa, era telefone fixo ainda. Mandou ligar para a pessoa. Quando eu cheguei na sala e disse assim, fulano Rondinelli está aqui, eu queria que você dissesse para ele o que você falou para mim. Mas ele fez isso num amor tão grande, ele é muito amoroso, o Munguba Júnior. Ele falou num amor tão grande. E eu olhei assim, eu disse, se o mundo fosse assim, a vida era melhor. Não tinha fofoca no mundo. Ou então, né, se a vida fosse assim, o mundo era melhor. E acabou que eu cresci, e aí eu ainda permaneci alguns anos na igreja e eu comecei a prestar atenção nisso. É que as pessoas elas não têm coragem de falar porque elas não sabem quem elas são. E quando têm coragem de falar, elas não sabem falar. Aí entra no segundo ponto. No teu exemplo, o pastor foi precipitado, ele foi infeliz, ele pegar um voluntário e dizer isso, como você mesmo falou, é uma conduta abusiva, desrespeitosa e anticristã, por assim dizer. Ele poderia aprender a falar. Para aprender a falar, ele poderia buscar ajuda, mas não faz isso, porque às vezes já se colocou ali numa posição que vai usar da posição para fazer aquela correção. Bom, poderia falar. Conta-se a história de um rei, Letícia, que sonhou que os dentes dele caíam. Chamou um mago para interpretar o sonho dele. Chamou um mago para interpretar o sonho dele e o mago disse assim, majestade, tem uma má notícia para você. Os seus familiares vão morrer antes de você. O rei recebeu aquilo muito ruim, o rei ficou aflito, ficou triste, mandou matar o mago. O rei continuou tendo aquele sonho, chamou outro mago chegou e disse, majestade, trago boas novas para você. Você vai viver mais do que todos os seus familiares. O rei disse, nossa, que impressionante. Você é alguém inteligente, eu quero você no meu reino. Deu benefícios para aquele mago. Aí ele falou a mesma coisa. Uhum. Ele só falou de uma forma diferente. As pessoas não têm coragem de falar. E quando vão ter coragem, não sabem como falar. Vou para o outro lado, para, enfim, passar para você de novo.
O membro que não tem coragem de falar no pastor também tem um problema da baixa autoestima. Tá? O pastor, eu não posso falar. Meu Deus. Tem gente que fala com a gente no Instagram e diz assim, pastor, não sei se você vai responder. Então já demonstra um pouco de quem é a pessoa, sabe? Então eu quero dizer para as pessoas, quem mandou Moisés foi o eu sou. Uhum. Quem manda você é o eu sou. Especialmente se for para falar algo que vai ajudar alguém. Por favor, não espere que o pastor fale com todo mundo. Claro. Pastor, você não fala com todo mundo. É total. Não tem muita coisa na cabeça, às vezes está na pregação, às vezes pede desculpa, às vezes estou na igreja, eu estou falando contigo aqui, aí alguém chega atrás de mim querendo falar comigo, eu pego logo na mão da pessoa e diz, fica aí, eu vou terminar aqui e você não sai. É uma coisa minha, mas eu também já devo ter falhado com isso. Então, fale. O pastor é alguém que está ali para aprender, para ouvir. Fale também em amor. Tenha coragem de dar um feedback em amor. E, pastores, líderes, dê espaço para isso. É porque tem muito pastor que trata qualquer questionamento como rebeldia, né? Que fica logo assim, nossa, tudo a pessoa questiona. E tem pastor que é intocável, né? É intocável. Tem pastor não, tem líderes, cantores, artistas. Total. Então, a gente fala mais do ambiente de pastor porque isso é inato da nossa humanidade, espera mais dessa ambiência, né? Não tem como. Mas, inclusive, teve um episódio aqui que eu gravei com a psicóloga Rosângela, que a gente falou sobre a diferença entre o aconselhamento pastoral e o set terapêutico. Foi bem legal. E uma das coisas que a gente conversou foi sobre essa humanização do sacerdote. Porque o pastor, ele é um ser humano, ele também está no seu processo de acessar novas ferramentas em termos de trato humano, porque todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua jornada, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem o seu dia ruim, né? E quantas vezes muito desse distanciamento é gerado por não olhar para o pastor com esse olhar humano, de que ele não está numa posição tão elevada assim. E que eu acho que foi muito, assim, caminha muito de mãos dadas com que tu conversou aqui hoje, de dizer que, de fato, existe essa nobreza que é impressa, mas que, será que isso não é uma ilusão? Porque o que há de tão nobre assim em cuidar do rejeitado, do problemático, do difícil? Isso. Né? Existe uma nobreza porque é um amor sacrificial. Amém, isso é louvável. Sim. Mas não é que isso é um superpoder. Pelo contrário, você sai exausto de tudo isso. É verdade. Né? E assim, aquele que não sai, ele não está entendendo muito bem o que ele está fazendo. Ele está se sentindo um mago, talvez, de que tem as respostas. E aí ele é essa fonte onde ele se envaidece cada vez mais à medida que ele é cada vez mais procurado para ter as respostas. E, pelo menos na minha concepção, o pastor não é quem tem as respostas, é quem vai te direcionar para quem tem, né? E que a resposta não é engessada, né? Para cada, pode ser muito parecida a sua realidade, a realidade A com a realidade B e ter direcionamentos de Deus totalmente diferentes, né? E essa é a paz que a gente tem em direcionar para Deus, porque é Ele quem vai dar essa resposta. E aí, eu tenho mais uma pergunta sobre... Falando nessa questão do cuidado, né? Eu me lembrei de algo que eu escutei do pastor Francis Chan, que eu achei sensacional. Ele falando sobre essa questão... Na verdade, que ela tentando organizar os pensamentos, né? Ele estava falando sobre questão de pastoreio e cuidado humano e ele disse que um jovem estava o tempo todo indo atrás de atenção e tararã, tararã, e aí o jovem chegou e falou assim, pastor, nossa, mas você nunca tem tempo para mim. Eu vou atrás, eu ligo, eu quero marcar e você nunca pode, você nunca tem tempo para mim. Aí o pastor Francis Chan, o que eu acredito que com aquele olharzinho puxado dele, com muita coragem, hombridade e
amor, porque tem uma graça específica para você dizer certas coisas, né? Ele disse assim, você cuida de quê? Você cuida de quem? Cuidar de você significa repercutir na vida de quantas pessoas? Nossa, você não faz nada, você vive pra você, você é um buraco negro que só drena. Eu vou ter que tirar tempo de pessoas que estão cuidando de outras pessoas, de pessoas que têm uma vida repercutindo em inúmeras outras almas, para cuidar de você. Por que que eu faria isso? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas no mundo têm condição de ouvir um questionamento desse, né? Ouvir um confronto desse e o quão verdadeiro é. Porque a quantidade de gente dentro da igreja chateado porque o pastor não tem um tempinho para mim é uma coisa absurda. E a vontade que dá, diz aí, pastor, hoje, aproveita, diz tudo que tu quer dizer. A vontade que dá de dizer assim, meu amigo, você é um buraco sem fundo. Eu tô jogando terra e eu nunca vou fechar essa cova. Porque você tá aqui pra procurar palco para falar mais de você. A gente já tá cansado de você. Eu quero cuidar de alguém que na hora que essa pessoa se sentir cuidado, vai repercutir na sociedade. Vai repercutir em outras vidas, vai ter fruto. Porque senão o meu trabalho é vão. Eu não tenho tempo de vida para ser vão. E acho que muitos pastores acabam tendo que se obrigar a não ter tempo mesmo, porque como é que você dá uma resposta dessa? Né? É difícil, mas aqui pode falar essas coisas, porque não é pra ninguém, e ao mesmo tempo é pra todo mundo. Muito, muito, muito pertinente, assim, assustador, se olhar friamente, mas verdadeiro, dentro daquilo que se espera de um ministro do evangelho. Talvez para muitas pessoas, se a resposta que se dê, chamar o membro de um buraco, você é um buraco. Eu queria dizer que se o Francis Chan falou, também vou falar. Era só isso porque, que eu queria. Na verdade, eu vim aqui para ensinar, mas acabei foi aprendendo uma grande coisa. Porque é verdade. É verdade. Tem gente que eu já cheguei a dizer assim, eu não vou mais te atender, porque você não tem um problema novo. Você não tem um problema novo. Nós pregamos sobre isso, nós direcionamos sobre isso. Eu estou aqui abrindo a palavra de Deus, dizendo o que a palavra diz sobre isso, e você está me voltando aqui pela quinta, sexta vez com o mesmo problema, eu não vou mais te atender. Aí coloca o ministério na cruz. Isso não é pastor, isso é um desviado, isso não tem o chamado. É muito cansativo lidar com pessoas que parece que querem mais atenção do que transformação. Quer lamber ferida. Gostei disso, Letícia. Muito obrigado, viu? Obrigado, Francis Chan. Não, eu fico assim, constrangida, porque quando eu ouvi isso, eu também, eu escuto esse tipo de coisa e, de verdade, assim, tudo que eu conversei aqui, os exemplos que eu dei, juro, eu não trouxe de nenhuma situação específica, porque eu tenho medo de trazer de alguma coisa da vivência e alguém se doer, apesar de que acontece, mas tudo bem. Mas eu quero te validar, porque na observação do comportamento humano foi perceptível que você buscou exemplos para se isentar, não para fugir de algo, mas para não trazer para a realidade que você vive. Para mim ficou muito claro, você foi muito, apesar de sincerona, você foi muito cuidadosa, muito criteriosa para trazer um exemplo lato sensu. Uau! Que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer empresa. Então, quero te validar por isso e te tranquilizar. Quem pensou isso de você é uma pessoa que precisa de Jesus. Amém. Amém. Que bom, eu fico feliz. Tirou um peso das minhas costas. Amém. Achei extraordinário. Porque, de fato, assim, né, eu me sinto muito segura na comunidade em que nós estamos, assim. Eu sei que não somos perfeitos, né? Não dá para ser. Estamos nessa busca, mas não chegamos lá.
Mas eu sinto que nós temos uma ambiência ali de comunidade cristã, né, muito saudável. E uma coisa assim, quando aparece algum escândalo de alguma coisa, né, que a gente fica muito triste, eu fico conversando ali com o Jeová, e a gente sempre conversa sobre isso, a gente pensa assim, Deus tenha misericórdia de mim, porque assim, todos nós somos sujeitos, né, pode acontecer por qualquer motivo, a qualquer momento, enfim. E uma coisa que a gente sempre ressalta, né, conversando é, quanto de escândalo tem na nossa comunidade? Tem, gente, assim, glória a Deus que não tem. Tem os seus desafios relacionais, mas assim, que saudável é estar nesse ambiente, né? Glória a Deus por isso. Mas isso não nos isenta da responsabilidade, do compromisso, de estar o tempo todo nesse anseio de fazer diagnósticos, de dar ferramentas para as pessoas, de poder sintonizar as coisas com clareza mental. E eu acho que tudo precisa ser construído com sobriedade e direcionamento de Deus, né? Claro, eu digo muito assim, o podcast é um lugar seguro para eu ser sincera, para falar um monte de coisa e todo mundo, sim, mas ele é cristocêntrico. Porque se não for, a minha sinceridade, ela não acrescenta nada à vida de ninguém. E se for para não acrescentar, meu amigo, é perda de tempo de todo mundo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso nem ser, nem tornar ninguém esse buraco sem fim, né? Que a gente tá só jogando terra e não tá fazendo nada. Verdade. Então, assim, eu vejo como é importante tá esse cuidado, esse zelo de estar abrindo e de criar essa ambiência para a nossa liderança abrir o coração, falar a verdade, ser sincero, que isso não é falta de amor, isso não é falta de empatia, né? E que, assim, eu já tive muitos momentos na minha jornada, na minha trajetória, em que, por ser uma pessoa muito questionadora, eu tive muitas inseguranças de ser tratada como rebelde. E eu fiquei, meu Deus. E quantas vezes até o Jeová, assim, já me deu umas cutucadas de Letícia, não seja oposição. Eu não tô sendo oposição, eu tô só trazendo questões para que a gente consiga pensar em todos os caminhos, não ficar ponta solta. Ele disse, tá, mas agora não, tem... E graças a Deus, porque a gente também tem que ter pessoas ao nosso lado que conseguem nos regular, né? Para de fato a gente entender que tem horas que convém, tem horas que não convém. Tem o ambiente, tem o lugar, tem as pessoas. E que nós sejamos, né, essas pessoas que têm mais clareza, tanto para ouvir quanto para falar. E que a gente não foge desse confronto, independente de estar numa posição de liderança ou não, né? E eu vejo que existem muitas situações para a liderança que dá vontade de dizer umas verdades e que por muito amor e carinho não diz e ainda passa por ruim. Poxa vida, que frustrante. Bem frustrante mesmo. Mas é o lugar comum. São pessoas. Pessoas, histórias, crenças, dores. E a gente precisa aprender a lidar com isso, independente de cristianismo, independente de fé. A gente sempre vai precisar de pessoas, sempre vai conviver com pessoas. E celebro o fato de estar em uma igreja, como você disse, que procura nos munir de ferramentas para que nós sejamos as melhores pessoas possíveis, mas ainda assim com as nossas histórias, e que Deus continue nos livrando como pessoas e como igreja de envergonhar o nome de Jesus, de confundir o nome de Jesus, que isso é o que é mais importante. Amém? E aí eu tenho uma última polêmica, que a Mariah Carey, uma seguidora, uma ouvinte leal do nosso podcast, mandou, que ela perguntou assim... Ainda bem que é a última, porque se for o caso, a gente pode cortar, eu não respondo. E tá tudo certo, né? Ela pergunta o seguinte, o que você acha desse pregador? Aí eu não tô falando do pastor em si, né? Tô falando desse pregador, que é uma coisa mais performática, né? Uhum. Que vai pro púlpito carregado de branding, né? De logomarcas, enfim, de ostentação,
Faz sentido? Não faz sentido? Aponta para si? Não aponta para si? O que você acha disso? A Mariah Carey, ela fez a pergunta do Enem. A pergunta do Enem. É forte. Porque eu acredito que durante o meu discurso, eu já até tenha respondido isso, mas eu vou ser específico na pergunta específica. Letícia, eu não acho nada, sabe? Porque, primeiro, eu vou olhar para mim. Esses camaradas que têm muito branding, eles têm muitos seguidores. Eles têm muitos seguidores presenciais e muitos seguidores virtuais. Esses seguidores presenciais e virtuais, e aqui você pensa em quem você quiser, na igreja que você quiser, vai gerar uma receita. E eu quero te dizer que uma igreja precisa de receita. Tudo bem? A igreja precisa funcionar. Ela precisa de receita. E aí algumas pessoas, elas vão ter mais poderes do que outros. O que eu acho? Nada, porque assim, se o campus online cresce bastante, que é o que está acontecendo, queremos aumentar o nosso potencial de alcance, precisamos aumentar a qualidade dos nossos equipamentos, precisamos de recursos. Entra mais recurso, aumenta o número de pessoas, dá mais trabalho. Mais trabalho, mais receita. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas pastores que trabalham em tempo integral, eles são assalariados. Perfeito. O trabalhador é digno do seu salário. Então, se o pastor ele pode comprar uma coisa tal de tantos milhares de reais... É que a gente está falando de um Patek Philippe, por exemplo. Pronto, é porque eu não queria falar de marcas, né? Mas vamos falar de Patek Philippe, Rolex, entre outras coisas mais, bolsas, sapatos. Então eu quero primeiro me colocar nessa posição, certo? Será que se fosse fácil para mim possuir um Rolex de 200 mil, eu não teria? Será que não teria? Se você me fizer essa pergunta hoje, um Rolex eu não teria. Eu tenho algumas vaidades diferentes de outras pessoas, que são coisas que o dinheiro compra. Então eu quero dizer para Mariah Carey, primeiro isso, se você pudesse, você compraria, certo? Entra numa questão muito delicada, roubar dinheiro dos fiéis, muito se fala sobre isso, por conta de igrejas contemporâneas que fizeram isso, acabaram falando mal do evangelho de maneira geral, sem se dar conta que há outros templos de outras religiões, de outras seitas, que também dependem de recursos, mas eu não quero fazer essa acepção, você está falando do pastor, do brand. Então, será que eu faria? Se eu pudesse, eu faria, porque às vezes, honestamente, é despeito. É despeito. A pastora nasceu para ser pobre. Ok. Efetivamente, ninguém nasceu para ser rico. Uhum. Não está escrito, e serás rico. Não está escrito isso na Bíblia. Tá. Eu vim para que você tenha vida e abundância. Essa vida não é aqui na terra. No mundo tereis aflições, mas sorria. Já falei do apóstolo Paulo. Se você for abençoado, glória a Deus, trabalhou, compre se você pode. Agora tem uma coisa que nem eu, nem você, nem a Mariah Carey pode prescrutar. É o coração da pessoa. Eu vou comprar aqui o carro tal, mas o fulano de tal ali está precisando de ajuda. Eu posso reverter esse dinheiro para essa coisa? Quem é que vai julgar o coração dessa pessoa? Letícia. Quem é que vai? Não chameis ninguém de impuro, certo? Volto ao ponto. O que vai se ver depois, e quem vai ver é Jesus e a pessoa.
é se a pessoa foi um canal ou se a pessoa foi um animal. Uau! Questão do jumento. Te lembras? Sim. Isso quem vai dizer é Deus. Tem pessoas sendo salvas. Por incrível que pareça, tem pessoas que acreditou que se doassem 200 mil reais seria abençoada e Deus abençoou. E foi honestamente. E quem é que vai dizer que não é Deus? Então, quem sou eu, Letícia, para dizer quem está certo ou quem está errado? Eu sei que eu quero acertar. Eu quero passar. Talvez eu não passe com 10. Mas eu passo nem que seja na média. Estudando para continuar. Maraia, olha mais para a tua vida. E olha menos para a vida dos outros. Uma coisa que eu conversei com a Mariah, né, nesse questionamento. Mariah Carey. Saiu assim, de repente, num episódio falando dela, e toda vez que eu lembro de alguma coisa que foi ela que falou, aí só sai esse nome, então ficou registrado. Uma coisa que eu falei pra ela, né? Falei, às vezes, chegou num ponto disso ser tão natural que é como, eu vou calçar um sapato, o sapato que eu tenho é esse. Então, eu vou calçar esse sapato. Agora, eu entendo, né, acolhendo do questionamento que ela fez, eu entendo que existem adereços que chamam mais a atenção do que a mensagem. Chama atenção para si, né? Isso. E aí eu entendo, talvez, que o que se trata não é sobre uma marca, não é sobre um poder aquisitivo, mas que naquele lugar específico eu preciso me ater à mensagem. Sim. E aí, talvez, dentro desse contexto, é justo que eu tenha cuidado. E isso se aplica a qualquer coisa. Não necessariamente um relógio, não necessariamente um sapato, mas se eu me cobrir de paetê, quem é que vai ouvir minha mensagem? Fica muito difícil. Por esse ponto de vista, aí eu peguei outro ponto de vista, né? Que na verdade talvez fosse o ponto de vista original e eu acabei indo para outro canto. Não, eu acho que é complementar, eu acho que faz todo sentido. Aí tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso, completo bom senso. Na nossa igreja, por exemplo, que tem uma cultura do voluntariado muito forte, o voluntário precisa estar de preto em algumas coisas. Existe um motivo para isso. Não é porque somos emos ou porque somos fãs do Batman. Não tem nada a ver. São piadas que eu já escutei por aí. Por que a gente tem que estar de preto? Porque a gente não tem que chamar atenção. Aí tudo bem. Dentro desse aspecto, aí é bom senso, né? Sem um cabelo colorido, nada contra quem tem, mas, como você disse, sem plumas, sem paetês, bom senso. Mas eu também devo olhar para o lado de quem está na plateia. Quando você vai, escute isso, quando você vai para ouvir o Espírito Santo de Deus, você vai focar no Espírito Santo de Deus, certo? Se eu encher esse copo com água, não vai ser pertinente porque eu acabei a água todinha. Mas eu vou te dizer, vai dar certo. Se eu entrar na minha igreja com esse copo de água cheio e eu tiver a missão de não derramar essa água, eu vou só olhar para o meu copo. E é um retrocesso eu ficar olhando para certos detalhes que vão me tirar da mensagem. Sai dessa igreja. Sai da igreja. Se está te incomodando, sai da igreja. Vá para a igreja onde o pastor se veste da forma que você acha adequado. Que diminui os ruídos para você. Para você. Né? Mais uma vez, os dois pontos. É o lado... Eu falei, pastor, mas você foi muito feliz quando falou que é em todo canto. Tem gente que quer chamar mais atenção com isso, com aquilo. Não, tudo bem. Ao que chama atenção, ao que quer chamar atenção, eu digo, seja discreto, querido. A glória é de Deus, não é sobre você. A Denise me chama muita atenção sobre isso. Viu? Chamava mais, né? Eu estou me convertendo, está dando certo. Oh, glória. Ao que quer prestar atenção, eu digo a você, o culto vai ser maravilhoso se você for para ouvir o Espírito Santo de Deus. Se for possível, chame um guia para ir com você e diga assim, eu vou entrar e vou ficar de olhos fechados. Me guia aqui para minha cadeira. Você senta,
fica de olhos fechados em toda pergunta que você me fizer, em todo questionamento que for levantado. Sempre eu vou pensar nas duas pessoas. Então, que sirva de edificação para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos sincerões, das sinceronas que estão nos ouvindo. Uau, uau. E aí eu vou só finalizar, que agora é de verdade. Tá, fica à vontade. Só perguntando onde é que a gente pode encontrar mais Rondinelli. Porque eu acho que é justo, nós queremos mais. Letícia, hoje você me encontra no Instagram. @rondinellip, com LLI. Só tem eu. Em breve você vai me encontrar em outros cantos. Por exemplo, tem um podcast, você me encontra no YouTube, mas eu estou engatinhando nisso, né? Meu YouTube é Rondinelli Palhares, meu podcast é Seja Intencional. Mas se você estiver ali no meu Instagram, você vai perceber que vai ser encaminhado em todos os cantos. E ao contrário do que as pessoas possam pensar, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de responder, eu gosto de atender. Às vezes demora, mas eu não deixo ninguém sem resposta. Se algum dia eu te deixei sem resposta, fala comigo que eu quero me corrigir. Manda um oi que eu agora respondo. Eu vou responder. Fala aqui, deixa aqui no comentário. E na descrição do vídeo vai ter todos os arrobas do nosso convidado de honra. Inclusive, eu quero finalizar esse momento com o seu selo de sincerão. Meu Deus. Sabe, quando eu vi você... Entendeu? Quando eu vi você utilizando essa caneca, eu me perguntei, por que eu não posso beber em uma também? Eu ia achar tão lindo. Não e agora, só pode como deve. Agora Deus está me honrando. Olha só. Com essa caneca. Quisera eu receber futuramente um outro convite para poder participar da nova conversa, já com o meu selo. Cadê a câmera? Tá ali a câmera. Já com o meu selo na mão. Obrigado, Letícia. Eu amei. Eu tô assim, minha cabeça tá fervendo de muitas outras coisas que a gente pode conversar. Eu fiquei assim, super empolgada. Tentei conter o máximo possível do meu déficit de atenção, porque senão a gente ia passear muito nos assuntos. E eu queria centralizar um pouco mais. O Senhor me ajudou, me honrou, deu tudo certo. Mas tem muito mais. E a gente fica por aqui, porque se a gente continuar, não vai ter onde parar, porque vai ficar realmente muito profundo. Mas agora respira, bebe um copo d'água e vai pro próximo episódio.